Existe um trabalho que é realizado na região sul-fluminense sobre a conscientização do acidente vascular cerebral. E quem vai explicar sobre esse trabalho e sobre a doença pra gente é a doutora Renata Lengruber. Doutora, o que é essa doença? Então, o AVC ele é uma alteração neurológica súbita, aguda. O que isso significa? Ele acontece de uma hora para outra. A pessoa está bem e no momento seguinte ela pode começar a apresentar alguma alteração relacionada à parte motora, à parte visual, à parte da coordenação ou à parte da linguagem. É importante porque a gente precisa reconhecer quais são os sintomas, quais são os sinais, para que esse paciente ele possa ser socorrido prontamente, levado ao hospital que tem uma equipe capacitada, treinada para poder diagnosticar esse AVC e que esse paciente possa ser incluído, tá, num tratamento, no caso do AVC isquêmico, num tratamento chamado trombólise. E quais são os sintomas? Então, Thaís, identificar precocemente esses pacientes, tá, é muito importante porque a gente tem que levá-los rapidamente ao hospital. Os principais sinais e sintomas de um AVC, a gente pode ter uma diminuição de força de um lado do corpo, então a gente pede para o paciente estender o braço e a gente observa que esse braço não consegue se sustentar. O outro sinal que a gente observa, a gente pode ter um desvio do canto da boca. Então a gente pede para o paciente sorrir e a gente observa que há um desvio da rima labial, que a gente fala, que é o canto da boca. E por último, a gente pode ter uma alteração da linguagem. Esses pacientes eles podem ter dificuldade de falar, eles falam de uma maneira embolada, ou eles tentam falar e não conseguem, embora eles estejam compreendendo tudo o que está acontecendo. Esses três sinais, esses três sintomas, eles podem estar associados ou isolados. Ir ao hospital significa você diminuir a chance desse paciente ter uma sequela, tá? Porque no caso do AVC isquêmico, que é 85% dos casos, a grande maioria dos casos de AVC, a gente pode oferecer a esse paciente um tratamento específico que vai dissolver esse trombo, tá? Esse coágulo que está entupindo a artéria, e com isso a gente tem uma chance maior que esse paciente não tenha uma sequela. Aqui a gente tem o AVC isquêmico, que ocorre um desprendimento de placas de colesterol que podem entupir o vaso aqui. Isso causa diminuição da irrigação sanguínea na região do cérebro. Ou a gente tem o AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico, a gente tem um enfraquecimento dessa parede aqui, tá? Do endotélio da artéria. E com isso a gente tem esse extravasamento de sangue numa região específica do cérebro. Então esses dois tipos de AVC, eles podem causar um comprometimento neurológico importante no paciente. Tá? A grande maior parte dos casos a gente tem um AVC isquêmico, tá? 85% dos casos. Na minoria, mas não menos importante, a gente tem um AVC hemorrágico. E existe fator de risco para a doença? Sim, existe fator de risco, O fator de risco, a gente fala que 90% dos casos do AVC, eles podem ser evitados, porque são fatores que são passíveis de tratamento. Então, o principal fator de risco a gente chama a hipertensão arterial, que é a pressão alta. A pressão alta é uma doença silenciosa. Se você tem história na família, de hipertensão, você tem que ir com uma certa regularidade, pelo menos ao médico, fazer uma avaliação cardiológica para que eles possam ser identificados quanto mais antes. Ela pode aumentar em até 4 a 6 vezes o risco da pessoa vir a ter um AVC. Mas, por outro lado, se você trata prontamente, já no primeiro ano do início do tratamento, você reduz em 42% o risco dessa pessoa vir a ter um derrame ou um AVC. Então, a hipertensão arterial é o principal fator de risco. Em segundo lugar, a gente tem o diabetes mellitus, É o aumento da glicose no sangue. Com o aumento da glicose, ele pode lesar essa parede dos vasos. Com isso, você pode formar trombos e entupir as artérias. A gente tem também o colesterol alto, a gente tem aí, associado ao estilo de vida, a gente tem o sedentarismo. Então, praticar atividades físicas de uma maneira regular, 3, 4 vezes por semana, pelo menos 40 a 60 minutos, Você contribui para poder diminuir um desses fatores que possam vir contribuir para esse AVC. Outro fator de risco muito importante, a gente fala que é o tabagismo. O tabagismo, ele além de poder provocar também, uma lesão na parede dos vasos, ele em mulheres que são predispostas geneticamente, juntamente com o uso do anticoncepcional, pode aumentar significativamente o risco de vir a ter um AVC.
Então, não é que o anticoncepcional ele cause o AVC, é que mulheres que têm uma predisposição genética e que associada a essa predisposição genética você tenha um risco, tá? De vir a ter um AVC, quando associada a fatores de risco ao longo da vida, hipertensão, tabagismo, tá? O etilismo, o aumento do colesterol, da glicose, você eleva em muito o risco dessa pessoa vir a ter um derrame. O etilismo, as cardiopatias, as arritmias do coração, tá? Tem que ser identificadas para que a gente possa diminuir o risco da pessoa também vir a ter um AVC. Então a gente falou nos principais fatores de risco que são modificáveis, tratáveis. Uma vez a gente identificando, a gente pode tratar e a gente pode diminuir o risco de ter um AVC. Por isso que a gente fala que 90% dos casos a gente pode evitar. Infelizmente, a gente tem os fatores que a gente não consegue, né, modificar ao longo da vida, que é a idade, é o sexo, a raça, tá? E isso daí é independente realmente, né, do estilo de vida. Como cuidar do paciente com essa doença? Qual é o tratamento correto? O tratamento ele vai se basear realmente em medicamentos, tá, na fase aguda, que possam diminuir a chance de ter uma sequela. No caso do AVC isquêmico em específico, tá, grande maioria dos casos, a gente tem um medicamento chamado trombolítico. Esse medicamento ele só pode ser administrado nas primeiras 4 horas e meia do início dos sintomas. Por isso que a gente fala muito assim, vamos educar a população para a gente poder reconhecer os sinais e sintomas de um possível AVC. Parece simples, mas assim, diferente do infarto agudo do miocárdio, que você relaciona, né, associa com uma dor no coração, a gente trata, né, de forma mais simplista, por exemplo, uma diminuição da força no braço, uma dificuldade para falar, ou uma dificuldade para poder enxergar de um ou de ambos os olhos. E a gente vai adiando a saída ao hospital. O AVC isquêmico, se você chega nas primeiras 4 horas e meia do início dos sintomas, ele pode vir a receber o medicamento caso ele preencha, na verdade, os requisitos para o uso da medicação. É importante a equipe que socorre esse paciente, né, tem que saber para onde levar esse paciente ao hospital que tem uma equipe treinada, capacitada para reconhecer os sinais e sintomas, né? Como a gente falou, né, a gente tem diversos sintomas aí. A gente não tem só uma diminuição de força no braço, não tem só uma diminuição, né, da visão, tá, ou do equilíbrio, da coordenação. Eu posso ter, né, diversos fatores, diversos sintomas, tá, que associados, né, possam estar cursando, né, junto aí esse AVC. A sequela, ela está diretamente relacionada à região do cérebro que foi comprometida por esse AVC. Então, se a gente tem um comprometimento na região da força, né, a parte motora, a gente não vai conseguir se movimentar adequadamente de um lado do corpo, a gente tem uma diminuição da força. Se a gente tem uma lesão numa área responsável pela visão, a gente pode ficar sem enxergar de um olho ou de ambos os olhos, tá? E assim vai depender da região do cérebro afetada. Então, reconhecer os sinais e sintomas, e isso a gente, né, repete diversas vezes,
que é o principal objetivo, né, das associações, né? A associação que a gente tem aqui em Volta Redonda, que é a APEMA, Associação de Pacientes com Parkinson, Esclerose Múltipla e AVC, ela vem trabalhando nos últimos 4 anos na campanha nacional, que ocorre no mês de outubro, para poder tentar educar a população, tá, e orientar quais são os principais sinais e sintomas, e uma vez acontecendo o AVC, o que a gente faz para poder levar esse paciente ao hospital mais próximo, né? Qual é o tratamento, né, adequado? Existe, na verdade, uma relação aí com o tempo, né, que ocorre o início dos sintomas. Então, quanto mais cedo você chegar ao hospital, você pode ter uma chance de não ter sequelas devido a esse AVC. Então, a gente precisa capacitar os hospitais, sejam hospitais públicos ou hospitais privados, tá? A terem equipes treinadas para reconhecer esses sintomas. E depois dessa explicação, é de suma importância que as pessoas estejam com a sua saúde em dia e tenham a conscientização dessas doenças, né, doutora? Exatamente. A gente fala que o primeiro passo é a gente educar essa população para reconhecer, tá, o que é um AVC, o que é um derrame, saber que esse paciente ele pode ser tratado sim, tá, evitando assim o risco dele vir a ficar com uma sequela. De maneira que, tratado precocemente, a gente diminui o risco de morte, a gente diminui o risco de sequela, a gente diminui o risco de incapacidade funcional. A gente melhora a qualidade de vida desse paciente, tá? De maneira que a gente diminui o impacto econômico e impacto social. Então, o AVC ele tem que ser reconhecido como uma prioridade, tá, dos gestores de saúde. Hoje a gente sabe que infelizmente ainda é uma doença negligenciada, tá? A pessoa acha que ela tem um AVC e ela tem que realmente assim, né, correr o risco de ter uma sequela. Ela não tem um tratamento inicial, o que é errado, tá? Se você recebe um atendimento, tá, de maneira correta, você diminui o risco desse paciente vir a ter uma sequela. Isso eu acho que é o mais importante da pessoa até conhecer, tá, e de poder identificar, tá? O importante é ter informações. É ter a informação correta, saber lidar, elas. exatamente isso.